paz de Alcha, irmãos. Peço licença nesse momento para estar na intimidade do teu lar aí para uma conversa. Antes de mais nada, que o Pai Iau e o seu filho Alcha seja, meu irmão, com o teu espírito. E desde já quero agradecer por poder estar aí junto com o irmão na tua casa para uma conversa. Eu quero iniciar essa conversa que, na verdade, eu quero ler alguns versículos e aí deixo a cargo dos irmãos refletirem a respeito desses textos que eu vou ler. Então, eu quero começar essa conversa em Lucas 22, versículo 28 a 30. O verso 28 diz assim, de Lucas 22: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Que tentações é essa que o Mashiach se refere? Porque ele veio rompendo todas as barreiras da incredulidade, da filosofia e do pensamento humano. Estava contra todas as diretrizes humanas que regiam e que regem o homem na sua existência. Então, ele está dizendo aos seus ouvintes: vós sois aqueles que tendem permanecido comigo nas minhas tentações. E Alcha estava contra todo o sistema, contra toda a normalidade da vida humana. Ele estava na contramão de todos os posicionamentos que homens defendiam. Então eu quero pensar aí desse verso 28, essa palavra tentações, e vamos ver em outros textos o que falam também. Em Hebreus 2, versículo 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Yahshua tem poder para socorrer os que são tentados, porque ele sentiu na pele o que é estar contra o curso desse mundo, porque ele trouxe todos os princípios e postura de uma nova vida. Na verdade, ele veio trazer toda a postura e princípios do reino. Então, em Hebreus também fala que ele conheceu a obediência pelo que ele sofreu. Então, Yahshua estava qualificado, habilitado para socorrer aqueles que têm sido tentados. Porque também estão na contramão de todo o sistema humano e vivendo os princípios e posturas do reino. No verso 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Olha só a palavra. Ele está falando, aqueles que têm sido tentados, né? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Vós que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E olha o que ele fala no 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então, eu quero pensar essa palavra reino aí, e vamos lá para Matitial 5, versículo 3, onde diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um espírito de submissão e rendição à autoridade e poder daquele que o arregimentou, daquele que o chamou na pessoa de Yahshua. Espírito muito humilde e obediente, sabendo que a boa vontade do Altíssimo é o melhor para si. Então, esses são os bem-aventurados, os humildes de espírito, que não são prepotentes, arrogantes, presunçosos, né? Com o ego inflamado, porque lá no madeiro tudo isso foi tirado de nós. Em Matitial 25, 31 a 34, ele continua falando: quando vier
o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui ele está se referindo depois da grande tribulação. E olha só, ele continua. Aí em Mateus 25, versículo 33, ele fala: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. No verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A sua direita é lugar de honra. Então aqui eu já quero trazer para vocês, irmãos, uma realidade. Fomos e somos destinados para o reino. Somos e fomos destinados para o reino. Aqueles que são participantes nas suas tentações, aqueles que permanecem com Mashiach mesmo diante das aflições, dos embates, por causa da sua postura de fé e sua posição de fé em meio a essa sociedade. E ele diz aqui, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então, todos que tiveram a experiência da realidade do madeiro na pessoa de Yahushua, receberam fé para crer, e essa fé lhes trouxe a realidade da salvação, da regeneração pelo sangue do Mashiach. No verso 30, aí de Mateus 25, é isso? É isso mesmo. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino. Eu vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui é um outro grupo. Para que comais e bebais a minha mesa. Lucas 22, 16. Ele diz: pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Yahushua. Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Lucas 12, 32. Não temais, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou dar-vos o reino. Então, todos que receberam pela fé a redenção através do madeiro, quando Yahushua derramou seu sangue lá no madeiro, porque Yahushua é o verdadeiro Cordeiro Pascual da parte do Eterno, que pagou o preço da nossa condenação eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua Mashiach. Se alguém está em Yahushua Mashiach, nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E ele nos confiou a palavra da reconciliação e a missão. Né? Então nós vimos aqui que todos que tiveram a experiência de regeneração através do sangue de Yahushua, e ele creu nessa palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Yahushua. Então essa palavra de Yahushua, a morte do pecador com ele lá no madeiro,
e na semelhança desse batismo na morte, também na ressurreição, agora para uma nova vida, e é selado com o Espírito da promessa. E quando o regenerado recebe o Espírito da promessa, ele é levado para uma realidade nova, ele é separado para uma realidade nova, onde ele não tem controle. E essa realidade o vai levar a chegar ao ponto de ser guiados pelo Espírito do Eterno. Romanos 8,14 diz: todos que são guiados pelo Espírito ideal são filhos de Al. Há uma diferença enorme, querido, entre ser selado com o Espírito da promessa e outro ser guiado pelo Espírito de Al. Então, vemos aí nesses textos que fomos e somos destinados para o reino. Agora passo a ler alguns versículos, meu irmão, a respeito de uma realidade dentro desse grupo destinados para o reino. Então nós vamos ver agora os destinados para o trono. Então eu quero começar com uma pergunta de Pedro ao Mashiach, que está registrado em Matetiel 19, 27 e 28. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha a colocação de Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Deixou tudo, meu. Arrogância, prepotência, orgulho, o ego, o eu, tudo. Todo benefício de lucro, tudo. Não havia segunda intenção. Não há a busca do seu benefício próprio. Lança a rede. Mas, mestre, nós passamos toda a noite e não pegamos nada. Lança a rede. O sol já estava dando a sua cara e o mestre falou: lança a rede do lado direito do barco. E foi uma pesca maravilhosa. Alguns dizem que mais de 150 peixes de grande porte. O lado direito é o lugar de honra. Venha, vos farei pescador de homens. Os que são colocados à direita da majestade do Todo-Poderoso através de Yahshua são aqueles que são pescadores habilitados para pescar vidas quebradas, vidas destruídas, porque o poder do Eterno transita em nós através da presença do seu Espírito. Esses são os destinados para o reino. Então agora vamos passar a ler algumas realidades sobre os destinados para o trono. Eis que tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Yahshua responde: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, ele pode estar falando aqui na regeneração do pecado, né? Libertação do pecado, e também de todas as coisas. O Filho do Homem se assentar, vós assentareis em 12 tribos, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vou ler de novo a resposta direta que o Pedro fez a Yahshua. Deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ele dá uma resposta direta. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar, vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem são esses os destinados para o trono? Passo a ler agora algum texto de Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Continua ainda dando a descrição dos destinados para o trono. E os 24 anciões que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Yahvé, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Yahvé. Então, queridos, não é toda a igreja que vai reinar. Não é toda a igreja que vai sentar no trono junto com Yahvé para reinar. Somente os vencedores. E aonde nós vamos encontrar os vencedores? No meio dos destinados para o reino. E qual e como que esse grupo foi formado? De que maneira o grupo daqueles que foram destinados para o reino é os que foram destinados para o madeiro. Em Isaías 53 diz, e por muitos intercedeu. Em Hebreus 10, 2:10, se não me falha a memória, ele não se envergonha de revelar, de apresentar muitos filhos. Muitos filhos. Então, os destinados para o madeiro tiveram a experiência da regeneração e foram levados para a realidade dos destinados para o reino. E dentro deste grupo, destinados para o reino, há os destinados para o trono. Hoje a igreja está militando na carne, nesse tabernáculo, mas não com padrões humanos, mas com padrões sobrenatural, que o Eterno imprimiu em nós, imprimiu no regenerado, pela presença do seu Espírito. Então, o anunciar é natural através desse tabernáculo, mas o poder se manifesta através da sua palavra. Então o Eterno imprimiu em nós o seu Espírito, para que nós mesmo nesse tabernáculo nos movemos no sobrenatural, porque o sobrenatural do Eterno, ele passa por cima de todo o nosso defeito, porque tanto a sociedade humana quanto a igreja é constituída de homens e mulheres com defeitos. Mas o Eterno trouxe sobre o regenerado esse poder para que nós transitássemos no sobrenatural, onde as coisas acontecem. E dentro dessa atmosfera, dentro desse ambiente, fomos levados para ser preparados para receber a condição de destinados para o reino. E dentro dessa realidade está o grupo destinados para o trono. Hoje a igreja milita nesse corpo que pode sofrer corrupção. Você sabia, meu querido, você que está me ouvindo, ainda que você seja selado com o Espírito da promessa, você pode abrir brecha para o inimigo ter poder na sua vida? Sabia? Pelo que você fala. Então cuide do que você fala. Quer viver o bem e bom? Refreia sua língua. Está lá em Provérbios. Então, o salmista disse assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Cada um transbordará o que tem dentro de si. Tem muitas pessoas que têm a palavra somente aqui, mas não na sede de toda a nossa motivação, reação, planos e projetos. O Eterno nos deu um novo coração
Ele não mudou, é o mesmo coração. Sabe o que mudou? Os nutrientes que movem planos, projetos, ações e reações. Ele mudou a fonte, mas o coração é o mesmo. Ele mudou, ele imprimiu toda a realidade desse tesouro. Ele mudou o nosso corpo? Não. Nós estamos militando com esse tesouro colocado em vasos de barro, para que a excelência da sua glória, para que a excelência da sua glória seja de Yahweh e não de nós, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos Yahshua como mestre. Então o Eterno imprimiu a realidade sobrenatural dele, para que Yahshua manifeste a sua vida glorificada em nosso corpo e em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, versículo 5 ao 11. Leia lá depois, viu, meu irmão? Então, hoje nós estamos militando como igreja, ainda nesse tabernáculo, movidos pelo poder do Altíssimo, que rompe todas as barreiras físicas, biológicas, filosóficas, psicológicas e tudo. Ele rompe todo o defeito do homem, para ser um instrumento nas tuas mãos, para proclamar o seu amor, a sua justiça e a sua graça. No reino, nós estaremos no corpo glorificado. Eu recebi um texto do Eterno, eu escrevi, e Yahshua é o que homem nenhum foi e por si mesmo não pode ser, a não ser crendo naquele que tornou possível trazer a sua imagem, a imagem do seu filho, e posteriormente receber um corpo igual ao dele. Apocalipse 2, versículo 28. Vou repetir. E Yahshua é o que homem nenhum foi e não pode ser por si mesmo, a não ser crendo naquele que tornou possível recebermos a sua imagem e posteriormente recebermos um corpo igual ao dele. Então, no milênio, nós vamos estar num corpo glorificado junto com os naturais. Eles se casarão, se darão em casamento e terão filhos. Então, queridos, os destinados para o trono vai governar junto com o Mashiach o mundo que está por vir, o milênio. E a igreja estará também no reino. De repente, vai exercer um reinado intermediário, né? Mas no trono, junto com Yahshua, somente os vencedores. E me ocorre aqui agora, em Apocalipse 12, eu quero ler aqui, me permita a leitura, meu irmão. Eu não marquei esse texto. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Eu não marquei, então. Não lembro. Não achei. Vou procurar aqui. Não achei. Mas tudo bem. Fica para outra hora. Então, meus irmãos, essa palavra é uma leitura aí rápida e fica aí para sua reflexão, sua meditação. Nós fomos destinados para o reino. E dentre esses
está os destinados para o trono. Você sabe reinar? Você sabe reinar, meu irmão? Você sabe reinar como Yahshua vai reinar no milênio? Mesmo porque Yahshua tem que reinar agora. Agora. E nosso coração que recebemos de Yahshua, do Eterno. Ele nos deu um novo coração e colocou o trono da majestade do seu Filho para reinar sobre nós e através de nós, manifestando a sua vida glorificada na sua existência regenerada. Você sabe governar? Não. Então, os destinados para o trono sairá antes da tribulação, para que no período da tribulação eles receberão o treinamento para governar da maneira que Yahshua vai governar o milênio. Só que ele precisa estar fora desse tabernáculo. Ele precisa estar no corpo glorificado, na dimensão de Yahshua, para receber esse treinamento. Então, meus queridos, não se preocupe. A palavra é muito clara. Não temais, pequenino rebanho. Vosso Pai se agradou dar-vos o reino. Fica na paz, meu irmão. Tamo junto. Um dia nós vamos nos abraçar. Né? Nós vamos nos abraçar. Eu quero citar o último texto, onde o apóstolo Shaul, em 1 Coríntios 8, versículo 1, ele diz assim, eu gosto da parte final desse versículo, mas eu vou ler ele todo, só para corroborar com a nossa conversa. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Tem outro texto na Nova Internacional, fala, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Eu gosto do texto da Nova Versão Internacional. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ele está falando que o conhecimento, se não for através do amor que foi imprimido em nós pela presença do Espírito do Eterno, não edifica. Então, eu quero ler uma frase aqui de George Orwell. Ele é o autor do livro 1944, que foi escrito em 1949, se não me falha a memória, mas foi lançado em foi escrito em 1949. O livro é 1984. Eles têm medo do amor, porque o amor cria um mundo que eles não podem controlar. Foi isso que o madeiro fez. Criou um mundo de amor, onde o homem natural não tem controle. E nós fomos criados em amor e para o amor. E nós só vamos viver essa realidade quando nós crermos na palavra de Yahshua, que lá no madeiro o Eterno já nos recebeu. Para nós vivermos nesse mundo de amor, ainda nesse tabernáculo, ainda na terra da missão. Porque nós somos uma igreja militante, vivendo a missão para se tornar a igreja triunfante. Obrigado, queridos. Obrigado por me ouvir, por me receberem na tua casa. Tamo junto, viu, queridos? Fica na paz.